Esse programa contém descrição de cenas violentas e não é recomendado para pessoas sensíveis. Esse caso deixa todos estarrecidos pela monstruosidade e crueldade. As investigações e os laudos periciais produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. Essa é a voz do coronel Newton Rodrigues. Em 2018, ele era secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. Foi ele quem comandou a coletiva de imprensa em 23 de maio daquele ano, que revelou o resultado dos laudos periciais e do inquérito da polícia. Os documentos e análises forenses apontavam que Jorgeval Alves Gonçalves teria violentado, torturado e matado o filho de 3 anos e o enteado de 6. Eu estava trabalhando na redação do jornal A Gazeta quando a coletiva começou. À medida que ela avançava, com os especialistas revelando os achados encontrados nos laudos periciais, todo mundo foi ficando em silêncio. Quem já foi em uma redação de jornal ou trabalhou em uma sabe que para fazer todo mundo ficar quieto é bem difícil. No local da coletiva, vários colegas choraram. O clima era de surpresa e consternação. Já circulavam algumas suspeitas de que o pastor Jorgeval teria envolvimento no incêndio que matou Cauã e Joaquim. Afinal, ele foi preso 1 semana depois do incêndio porque estaria atrapalhando as investigações. Mas ainda não tinha nada de concreto até que as autoridades policiais revelaram detalhes de como Cauã e Joaquim teriam morrido sozinhos dentro do quarto tomado pelo fogo. Durante 1 hora e 50 minutos de coletiva de imprensa, Jorgeval foi chamado de monstro pelas autoridades presentes por 22 vezes. Eu sou Natália Bourguignon. Eu sou Eduardo Dias. E esse é o Madrugada de Terror, a morte de Cauã e Joaquim. Na produção desses episódios, a gente usou informações de diversas fontes, principalmente depoimentos que constam no processo judicial. Mas nesse terceiro capítulo, são os laudos periciais que vão guiar a história. Madrugada de Terror, a morte de Cauã e Joaquim. A gente queria lembrar de novo que essa série de podcast está sendo produzida antes do julgamento do Jorgeval. Ele deve ir a júri popular ainda em 2023. Por isso, a gente não pode nem vai dizer se ele é ou não culpado pelo incêndio que causou a morte das crianças. Jorgeval, até o momento, negou a autoria do crime. Ele manteve sua versão, mesmo ao ser confrontado com algumas das provas periciais, naquele dia em que ele esteve numa audiência com o senador Magno Malta, que a gente citou no episódio passado. De todo modo, são justamente as provas que serão apresentadas aqui, resultado das perícias e análises técnicas que a defesa dele terá que refutar no dia do júri. Como a gente ouviu no começo, a coletiva já começou com o secretário de Segurança chamando a situação toda de aterradora, de monstruosa e de cruel. Logo em seguida, falou o delegado titular da Delegacia de Linhares, André Jareta, que conduziu a investigação do caso. Ele disse que, como muita gente, não imaginou de primeira que um incêndio pudesse ter sido um crime. Inicialmente, todos nós acreditávamos de que poderia ter sido acidental. Essa foi a primeira impressão isolada do fato. Até porque é difícil a qualquer de nós acreditarmos de plano em tamanha crueldade e desprezo com a vida humana. O delegado seguiu contando que alguns dias depois, o que o Jorgeval tinha contado sobre o fato não batia com o que os bombeiros viram de imediato no local do incêndio. A polícia pediu mais alguns exames, entre eles o do luminol. É aquela substância que, em contato com ferro no sangue, brilha na luz negra. Você já deve ter visto em muitos filmes e séries policiais. E durante o exame, os peritos verificaram vestígios de sangue em alguns cômodos da casa, especialmente num box do banheiro, o banheiro social, relativamente próximo ao quarto, bem como numa escrivaninha na sala da casa.
Mas eu acho que foi o laudo pericial feito nos corpos das crianças que causou o maior choque em quem estava naquela coletiva ou estava acompanhando a transmissão ao vivo. A maior parte das informações do laudo é explícita demais para ser narrada aqui. Mas o jornalista Geraldo Júnior vai ler o trecho inicial da autópsia do Joaquim. Saco plástico mortuário de cor cinza, com zíper preto, que ao ser aberto mostra conter 2 cadáveres carbonizados e uma sacola plástica branca, aparentando conter restos mortais carbonizados em seu interior. Os 2 corpos foram separados e identificados. Iniciado o exame no primeiro cadáver, não foi evidenciada a presença de vestes no corpo ou junto ao corpo. Apenas um fragmento carbonizado na região cervical anterior, que ao ser avaliado mostrou-se compatível com parte de uma gola da camisa, e não havia etiqueta de numeração ou marca visível. Não havia outros objetos pessoais junto ao corpo. Por causa do estado dos cadáveres, os peritos não conseguiram afirmar se neles havia marcas de agressão ou algum tipo de ferimento. Só que exames feitos em laboratório encontraram uma substância chamada PSA em amostras retiradas da região anal dos 2 meninos. O PSA é uma proteína produzida pela próstata de homens adultos e presente no sêmen. Para a polícia, essa é a prova de que as crianças foram violentadas antes de serem agredidas e mortas no incêndio. E foi isso que o delegado afirmou na entrevista. E com o propósito de ocultar este ato perverso praticado, ele praticou violência física contra as crianças. Isso é comprovado pelo vestígio de sangue no banheiro, no box do banheiro, precisamente, que o exame de DNA comprovou ser do Joaquim, o seu filho biológico. Outra evidência chocante apresentada pelos peritos forenses é de que as crianças tinham morrido por ação do calor do fogo, ou seja, elas estavam vivas quando houve o incêndio. Só que um detalhe chamou a atenção. Normalmente, quando alguém morre em um incêndio, é encontrada fumaça nos pulmões e uma substância no sangue que indica que ela inalou bastante fumaça antes de morrer. Mas esse não foi o cenário encontrado no caso de Cauã e Joaquim. A investigação queria saber por que os meninos nem sequer se mexeram. Por que eles foram encontrados os 2 deitados na cama, dando a entender que eles nem tentaram escapar do fogo. O Laboratório de Toxicologia iniciou um trabalho para verificar se essas vítimas poderiam ter sido dopadas, sedadas, visto que elas não tiveram nenhuma reação ao incêndio que se formou. Não foi encontrado nenhum tipo de droga ilícita, nenhum medicamento que provocasse sedação, e as investigações continuaram. Pesquisamos substâncias que aparecem em vítimas de incêndio. São elas a carboxiemoglobina e o cianeto, presentes em vítimas que inalam fumaça proveniente de incêndio. Você acabou de ouvir o perito forense Fabrício Pelição. A carboxiemoglobina até foi encontrada no sangue das 2 crianças, mas em quantidades muito baixas, o que não seria suficiente para que elas tenham desmaiado de tanto inalar fumaça. Isso levou a 2 suposições. A primeira delas é de que elas estariam de alguma forma inconscientes quando foram colocadas na cama. A segunda, que junta à falta de fumaça nos pulmões e as marcas de sangue achadas com luminol, é que elas estavam desacordadas porque teriam sido agredidas. O tenente-coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros, também participou da investigação. Ele disse que o resultado das análises do incêndio não eram compatíveis com a versão que o Jorgeval tinha contado no depoimento. E as crianças estarem no local do incêndio, não terem fugido, uma explicação seria que elas tinham respirado fumaça demais e se intoxicado antes de morrerem queimadas. Só que isso era incompatível com a versão dele, alegando que ouviu as crianças chamando pai, 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 e ele tentou salvar. Então, se elas estavam chamando pai, pai, pai inconscientes, por que elas estariam no local onde o fogo queimou mais intensamente? Isso já nos alertou.
Ferrari afirmou que a maneira como o fogo se espalhou pelo cômodo onde estavam os meninos aponta que o incêndio não foi causado por um curto-circuito no ar-condicionado, como foi repetido por Jorgeval várias vezes. Não havia sinais de que indicasse um problema elétrico no ar-condicionado. E não havia sequer traço de fusão, que é o que aparece quando o fio se rompe pelo calor, nem o traço de função secundário, que é quando ele se rompe em decorrência do incêndio. Nem isso tinha. A perícia, inclusive, fez uma simulação no computador com um software especializado muito usado em investigações de incêndio nos Estados Unidos. Mais uma vez, é o tenente-coronel Ferrari quem explica. Nós tentamos reproduzir no computador a simulação desse incêndio acontecendo a partir do ar-condicionado. Colocamos o ar-condicionado queimando com a energia absurda. Colocamos o colchão na simulação computacional do modelo matemático, ele queimando de forma mais facilitada e acelerada. Reduzimos o ponto de ignição dos outros combustíveis no quarto para que eles entrassem em ignição mais facilmente. Colocamos a quebra da janela sendo mais cedo do que a gente sabe que foi, para ventilar o incêndio, para dar um incêndio acidental, uma dinâmica mais rápida, e ainda assim a simulação computacional mostrou que é impossível que esse incêndio acidental tenha acontecido de forma tão rápida para matar as crianças antes da carboxiemoglobina subir e antes dos combustíveis se degradarem daquela forma. Então a hipótese do acidente, a hipótese de que o incêndio começou no ar-condicionado, fica absolutamente descartada. É impossível que tenha sido acidental. A razão desse fogo queimando tão rápido, segundo os peritos, foi o uso de um agente acelerante na cena do incêndio, ou seja, alguma substância colocada ali para fazer com que o fogo se alastrasse mais rápido. Mas a perícia afirmou que o resultado não foi preciso em determinar qual exatamente foi o acelerante, apenas que foi um derivado de petróleo. O perito forense Fabrício Pelição detalha. O resultado foi mais abrangente um pouco. Foi positivo para substâncias derivadas do petróleo, na qual pode-se incluir gasolina, tine, diesel, querosene, mas um derivado do petróleo foi utilizado. Isso é comum nesse tipo de material, estava bastante queimado, bastante evaporado. Então... O delegado Guilherme Daré, que na época era delegado-chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, comparou o caso a outro muito conhecido e muito mais midiático, e que também envolveu a morte de uma criança, só que em São Paulo. Eu considero pela crueldade mais grave que o caso Nardoni, que foi investigado em São Paulo, porque ele, com frieza, assassina o próprio filho, violenta sexualmente o próprio filho, taca um fogo no corpo do filho, carboniza, vê o filho chorando e depois, de forma dissimulada, de forma doentia, tentar induzir a polícia de que aquilo não ocorreu. O caso Nardoni, para quem não lembra, é do assassinato de Isabela de Oliveira Nardoni, de 5 anos de idade, que foi jogada do 6º andar do edifício London, em São Paulo, em março de 2008. O caso gerou enorme comoção no Brasil e terminou com Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, respectivamente o pai e a madrasta da criança, condenados por homicídio doloso qualificado. Ainda na coletiva, o secretário de Segurança Pública fez outra comparação. Essa mais próxima dos capixabas, mas bem mais distante no tempo. Eu considero esse caso tão grave ou mais do que o caso da Araceli. Há 50 anos, a menina Araceli Cabreira Sanches Crespo foi assassinada. O corpo dela foi encontrado 6 dias depois em Vitória, desfigurado por ácido e com marcas de violência e abuso sexual. Os principais suspeitos, Paulo Constantin Elau e Dante Michelini, pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo, foram condenados pelo crime só em 1980. Só que em novo julgamento, em 91, os réus foram absolvidos. No caso de Linhares, Jorgeval ainda aguarda julgamento. Ele deve ir a júri popular ainda em 2023. A gente procurou o advogado de Jorgeval para que ele pudesse representar a defesa do pastor no podcast. De primeira, o advogado Pedro Henrique Souza Ramos, que assumiu o caso no início de 2023, até topou uma conversa para o podcast.
Só que 2 dias depois, ele desistiu e mandou uma nota. No texto, o advogado diz que só vai se manifestar no dia do júri, em atenção ao princípio da plenitude da defesa. Esse podcast é um produto de A Gazeta e pode ser acompanhado pelo Spotify, pelo site www.agazeta.com.br e pelas redes sociais de A Gazeta. O Madrugada de Terror tem vozes de Natália Bourguignon e Eduardo Dias. O roteiro e a pesquisa são de Natália Bourguignon e do Sedoc da TV Gazeta. Quem faz a sonoplastia é Jonas Brown e a edição de áudio é de Luca Misse. A edição de conteúdo foi feita por Gisele Arantes. A supervisão é de Joyce Merighetti. Editora-chefe, Elaine Silva. Esse episódio usou áudios da TV Gazeta. Depois do julgamento de Jorgeval no Fórum de Linhares, a gente retorna com o desfecho dessa história. Até lá!